Termômetro Veda com Alexandre Silvério, que é CEO e gestor na Tenax. E antes de começar esse bate-papo, eu quero convidar vocês a seguirem a Veda no YouTube, compartilhe o nosso link, curta e deixe seu comentário. Obrigada, Alexandre, por aceitar. Obrigado a você, Camila. Obrigado a todos os meus amigos aqui da Veda, todos os clientes. Um super prazer poder estar aqui no Termômetro e tentar ajudar, né? Vamos tentar olhar para 2023, ver o que está acontecendo. Não está fácil para ninguém, mas vamos tentar passar para todo mundo que está nos assistindo hoje a mensagem do que a gente está enxergando lá na Tenax de perspectiva para o ano que vem. Porque tá difícil, né, Alexandre? Então, assim, esse ponto do 2023, a gente já tem o desfecho da eleição presidencial. Perfeito. Um governo petista. A gente viu uma mudança de comportamento no mercado financeiro nesse último mês, desde o desfecho do segundo turno. Até então, a bolsa estava subindo mais que 10%. A gente via ali o dólar também mais próximo de 5,10, 5,15. A curva de juros também mudou. A gente Bastante. olhava para a curva de juros e já conseguia ver a possibilidade de um corte de Selic a partir de junho de 2023. E veio a PEC da transição. E o cenário mudou bem. Bastante. Nas últimas semanas. Então, falar de 2023 ainda está um pouco assim, complicado. Você acha que depois da PEC da transição, a gente vai ter agora um pouco mais de clareza do que está por vir ou é uma corrida com obstáculos? É uma ótima pergunta, na verdade, né? Assim, nós da Tenax a gente sempre tenta traçar cenários de médio e longo prazo. Mas o que você falou é a mais pura realidade para essas últimas semanas que a gente viveu. Vou tentar puxar um pouquinho do que aconteceu desde a eleição, que eu acho que é importante contextualizar à luz também do cenário externo. A primeira semana após a eleição, Camila, não sei se você lembra, foi super boa para os ativos brasileiros. Sim. Né? Assim, teve uma entrada de estrangeiro aqui na primeira semana, talvez pela empolgação de a gente tentar enxergar a possibilidade do próximo governo do presidente eleito Lula ser mais parecido com o que a gente convenciona chamar do Lula 1, né? Que foi um governo em que ele entrou num momento bastante diferente do ciclo global, em que o Brasil também tinha uma dívida PIB muito menor do que a gente tem hoje, mas ele entrou com uma equipe, tanto econômica quanto ministerial, bem como também com uma política fiscal bastante responsável. À medida que o grupo de transição foi sendo formado, à medida que algumas declarações foram sendo feitas, à medida que a PEC da transição começou a ser discutida, houve uma reversão daquele otimismo inicial que, na minha visão, foi muito causado pelo investidor estrangeiro naquela primeira semana. Ele que tirou o pé do acelerador. Eu acho que sim. O investidor local, desde a eleição, ele ficou aguardando o que iria acontecer para os próximos passos. Eu também nunca consigo olhar para o mercado brasileiro sem olhar o contexto global. E aí, é muito importante. Não tem a menor dúvida, né? Assim, a gente não é uma ilha, a gente tem os nossos problemas que a gente precisa administrar, tem as nossas qualidades, mas o que está acontecendo na China, o que está acontecendo nos Estados Unidos, no resto das economias, vai também determinar, né, o rumo da economia aqui dentro. E, para minha surpresa, né, assim, recentemente, a gente está vendo uma inversão de expectativa em relação ao que a gente viveu ao longo de 22. Em que aspecto? E eu acho que isso é bom, tá? É uma mensagem otimista nesse aspecto. A gente já viu o pico de inflação nos Estados Unidos. Então, inclusive, o próprio Banco Central americano, o Fed, começou a indicar que vai terminar a subida de juros num patamar que ninguém esperava no início do ano, mas próximo entre 5% e 5,5%. Ou seja, a gente ainda tem algumas altas contratadas, mas a gente já começa a enxergar o fim do ciclo de aperto, ou seja, de aumento de juros nos Estados Unidos. E o relaxamento das medidas de isolamento para evitar alastrar a Covid na China parece estar mais próxima, assim, da gente enxergar finalmente uma reabertura chinesa. Que é um noticiário muito pendular e isso atrapalha também bastante, né, o mercado no dia a dia. Atrapalha, mas o balanço dessas duas coisas, na minha opinião, é mais pro lado favorável. Por quê? Porque possivelmente o juro americano, que foi uma pressão muito grande durante 2022,
já recuou bastante, né? O juro 10 anos hoje está abaixo de 3,50, isso já teve acima de 4. E a China é um motor de crescimento fundamental para o Brasil. Então, assim, pegando essa combinação, e aí voltando para a história dessas últimas semanas, tem uma frase que foi até o avô do nosso atual presidente do Banco Central, do Roberto Campos Neto, o Roberto Campos, que fala que o Brasil é o país que adora desperdiçar oportunidades, né? Que não perde uma oportunidade de perder oportunidades. A gente está tendo uma oportunidade de curto prazo. Mas eu acho que essa confusão da PEC que você falou, de certa forma, nos atrapalhou, porque teve uma janela super favorável para os ativos nas últimas 3 semanas. E toda a discussão de quanto seria o tamanho do waiver, de como esse waiver para gastar mais no ano que vem ia acontecer, da incerteza em relação à formação da equipe econômica, isso nos atrapalhou e acabou fazendo com que os ativos brasileiros tivessem essa deterioração que você comentou. Então, você tem razão, 2023 parece muito longe. A nossa função, né, como gestor de recursos, e eu acho que o investidor também tem que mirar médio e longo prazo, é tentar, que eu chamo de separar o ruído do sinal. A gente tem muito ruído nesse momento. Eu brinco que, assim, quando você vai seguir as notícias, né, nas agências de notícias, tem lá fontes. Ministro tal, fontes, a PEC vai ser de tanto, as fontes voltou... E até mesmo a seleção, né, do recorte da notícia influencia. Isso. Então, assim, nunca o fontes voltou a ser tão importante. Mas eu trato isso como ruído. Agora, vamos aos sinais. Exato, eu quero que você me fale quais que são os sinais. Então, os sinais são, a gente não vai ter o Lula 1. A verdade é essa. A gente vai ter um governo Lula 3, em que a necessidade de gastos, e eu acho que disso a gente não vai poder escapar. Foi indicado durante a campanha. É bom colocar também que as duas campanhas, tanto do atual presidente Bolsonaro quanto do presidente eleito Lula, a gente estaria discutindo uma PEC nesse momento de waiver para gastar, por exemplo, com o atual auxílio emergencial, futuramente renomeado para Bolsa Família. Mas não tem como escapar da gente subir gasto no ano que vem. A gente ia fazer isso. O que diferencia, na minha opinião, é a intensidade do tamanho desse gasto e a forma de financiar esse gasto, né? Na minha visão, o Lula 3 vai ser mais gastador do que os demais mandatos do presidente Lula. Vai parecer muito mais com o final do Lula 2 e o início dos governos da presidente Dilma. Isso traz uma incerteza para o mercado. Por outro lado, voltando para a história do internacional, a China reabrir é muito importante. É muito favorável para o Brasil, por demanda de commodities, por uma possível migração de saída de dólares, né, e possível vinda de recursos para os países emergentes que se beneficiam da demanda chinesa. Então, eu acho que, olhando, não é só PEC de transição que a gente tem que olhar, não é só as fontes, não é só a história do ministro, isso vai ser fundamental, não tenho dúvida. A gente vai ter muita oscilação. Muita. Em 2023. Muita. Porque, né, a PEC, que nem eu acho que eu falei, é uma corrida de obstáculos, passou a PEC, depois vai ser alguma outra discussão em relação... Vai ser o novo arcabouço fiscal, né? Qual vai ser a nova regra? Porque o teto de gastos vai ser jogado fora, ou, acho que é exagerado, mas assim, não vai mais funcionar. Qual vai ser o novo arcabouço? Isso então, vai mexer são muitos obstáculos. bastante, na opinião de vocês, Vai. essa discussão, né? É importante a gente colocar aqui, porque eles estão propondo apresentar um novo arcabouço fiscal até agosto de 2023. Você quer a minha opinião sobre isso? Tá meio longe, né? Assim, 31 de agosto de 2023, a gente já vai ter passado todo o primeiro semestre, já vai ter feito o primeiro recesso parlamentar no meio do ano. Eu gostaria que isso fosse discutido já no primeiro semestre. E aí aumenta a corrida de obstáculos, como você falou. Na minha cabeça, aquela possibilidade de corte de juros que você citou, que existia até antes da eleição e até na primeira semana após a eleição, hoje diminuiu essa janela, né? Até porque o próprio Banco Central, e a gente vai ter Copom aí nos próximos dias, possivelmente na própria ata que vai ser divulgada daqui a alguns dias também, ele vai citar essa elevação desse risco, né? De qual vai ser a nova regra fiscal. Então, são alguns obstáculos realmente, né? Questão
do tamanho do rombo do ano que vem, a gente acha que com esse atual modelo que está sendo discutido nesse dia de hoje, né, que a gente está gravando aqui, isso deve levar a um déficit primário no ano que vem, ao que o governo gasta mais do que arrecada, da ordem de 2% do PIB. É bastante. Agora, muito mais importante do que isso, e aí esse é o primeiro obstáculo. O próximo obstáculo é como vai funcionar os próximos anos. A princípio, essa PEC vai passar por 2 anos. Mas isso já estabelece um piso de gasto muito alto, que precisa ser endereçado. Aí eu volto para a história de como financiar. Eu acho que uma das diferenças das campanhas, e que foi muito pouco explorada, do ponto de vista econômico, é que o governo Bolsonaro tinha um norte muito claro de diminuição do Estado, né? Venda de empresas estatais. Poxa, Silvério, venderam poucas, mas teve algumas importantes, né? Assim, acho que a Eletrobras é a mais icônica, mas teve todo um trabalho de administração do tamanho da máquina pública que foi muito bem feito pelo Paulo Guedes. Olhando para frente, acho que isso não vai ocorrer. Então, a tendência é que, independente de como esse gasto iria ocorrer, eu acho que ele ia ocorrer em qualquer cenário, como vai financiar, eu acho que não vai ser com diminuição do tamanho do Estado, não vai ser via privatizações, que seria uma fonte possível, vai ser via aumento de imposto. Então, assim, que todos nós nos preparemos, sim, inclusive setorialmente. Aí é o trabalho que eu faço há 20 e tantos anos como gestor de fundos de ações, de olhar as empresas, os setores que estão mais expostos a possíveis impactos ou reonerações que vão acabar ocorrendo. E esse é um ponto importante que eu queria aproveitar o gancho Manda. que você está falando, porque no ano passado, em 2021, foi discutida uma reforma tributária que ficou parada no Senado. Foi aprovada na Câmara e ficou parada no Senado. A reforma tributária que foi enviada lá no passado, em cima, se eu não me engano, foi da renda, né? Tem várias, tem em cima de dividendos, renda e tem também algumas mudanças de impostos federais e estaduais. Vai mexer no mercado acionário? Acho que sim, eu acho que tem impactos tanto setoriais, como eu disse, bem como também para as próprias pessoas físicas. Acho que o trabalho do gestor, do analista e do investidor em geral é tentar identificar onde estão possíveis riscos que possam afetar o valor intrínseco das empresas. Por outro lado, Camila, assim, isso pode ser algo que já esteja bem precificado em alguns casos, né? Tem várias empresas que podem, através de soluções tributárias totalmente legais ou de outros instrumentos, como, por exemplo, recompra de ações, usar o caixa que ela está gerando, e, em vez de distribuir dividendo. Acontece isso muito nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a quantidade de recompra de ações, que eles chamam lá fora de buybacks, foi gigantesco nos últimos anos. Por quê? Porque lá a tributação de dividendos existe. Seja para a pessoa física que investe na bolsa, seja uma carga tributária maior em cima das empresas. Então, assim, a gente vai ter que olhar o que vai sair dessa reforma tributária. Me parece que dentro da agenda do novo governo, essa vai ser a primeira reforma que vai ser endereçada. Já foi uma Inclusive, promessa. acho que a gente estava falando aqui um pouco antes de entrar no ar, né? A gente não tem ainda aqui no dia que a gente está gravando o nome oficial do novo ministro da Fazenda, mas tudo indica, né? Tomara que a gente não esteja errado, ou que eu vou me comprometer aqui com o termômetro, que vai ser o ex-ministro e futuro ministro Fernando Haddad. Ele já encampou essa questão da reforma tributária sendo a primeira. Então, vai ter emoção, gente. Se preparem que vai ter um monte de emoção. Mas o diferencial de estar alocado com um gestor é que ele está vendo todo esse movimento e você não precisa ficar ali olhando para as ações que você tem na sua carteira e se preocupando como que vai afetar. Eu acho que esse é um grande diferencial, né? É o que eu chamo assim da gestão ativa, né? Do que nós fazemos nos fundos de ações, nos fundos multimercado, nos fundos de renda fixa. Isso não inviabiliza uma pessoa física a ter sucesso na bolsa. Eu sempre fui um grande defensor da educação financeira e como eu estou nesse negócio há muitos anos, já participei de alguns eventos, podcasts, eu acho que a pessoa física mudou o patamar da bolsa. Né? 5 milhões de CPF na B3 era imaginável quando eu entrei no mercado há 20 e tantos anos atrás.
Então, é óbvio que eu acho mega importante a popularização do mercado de capitais no Brasil, seja através de ações, seja através de ofertas de outros instrumentos, inclusive de renda fixa. Mas é preciso ter responsabilidade na educação, e eu sei que a Veda faz isso direto, né, no sentido de um bom assessor de investimento que indica aonde estão esses obstáculos e, no caso, indica bons gestores também. Eu acho que uma carteira que faça esse mix é muito interessante. O nosso trabalho profissional é esse. Olhar o que eu chamo lá, que a gente faz na Tenax, um pouco diferente de alguns gestores, do ponto de vista de fundos de ações, é olhar para o macro e para o micro. O que eu chamo disso? A gente olha para o que está acontecendo no mundo do ponto de vista da macroeconomia. Juros dos Estados Unidos, PIB na China, o que está acontecendo de risco geopolítico na Europa. Aí a gente traz isso à luz do cenário econômico no Brasil. O que isso pode afetar toda essa discussão que a gente está falando aqui, não só do ponto de vista de gasto fiscal, mas também de transações correntes, que é o nosso fluxo de capitais, de entradas e saídas, de dólares, de remessa de dividendos, do quanto o brasileiro gasta no exterior. Isso tudo vai se compondo uma série de estudos para a gente chegar a uma conclusão de um cenário econômico que vai servir de guia para os nossos analistas de ações olharem e falarem, olha, neste cenário aqui, a empresa de varejo X ou a empresa produtora de commodities Y vão performar melhor, tem mais potencial de valorização, tal do upside, como a gente chama. É isso que a gente faz 24 horas é exagero. Mas é praticamente, que às vezes você sonha também, né? Um pouco com as ações. Eu quero pegar o gancho que você falou, a palavra eu commodities. tenho 3 filhos, uma esposa que me ocupa bastante tempo, senão eu não posso mentir aqui, eu preciso... A verdade é que assim, eu tenho também meu tempo livre, mas é pouco, eu gostaria de ter mais, mas eu adoro o que eu faço, assim, eu estou realmente muito novo ainda para pensar em parar de pensar em ir no mercado 24 horas por dia mesmo. Eu quero falar das commodities, você falou, Tá. E aí me veio à luz esse tema, porque né, o Brasil ele surfou uma onda positiva no primeiro trimestre, o conflito no leste europeu, a inflação das commodities, o Ibovespa tem né, um peso relevante das empresas exportadoras de commodities, a gente viu lá a alta do petróleo, o minério também. E aí a gente começou a observar um movimento de queda no preço das commodities ali no segundo trimestre. A história da China, a desaceleração econômica lá. Perfeito. A China não vai alcançar a meta de crescimento de 5,5%. E não vai alcançar mesmo esse ano. Né? Um esfriamento do preço das commodities. Passou? Acho que é um bom ponto aí. Brasil ali... de janeiro até maio, abril, né, foi um dos grandes winners, né, grandes vencedores, né, do mercado internacional. E eu acho que a gente, lá na Tenax, a gente falava que a gente tinha três qualidades naquele momento. Um é que a gente é produtor de commodities, né, então o petróleo chegou a bater 180 praticamente, né. Outro é que a gente tinha muitos juros. A gente já tinha começado a subir juros antes. Em março lá. Então, assim, os emergentes estavam começando a subir, os desenvolvidos nem tinham começado a subir ainda. E a gente estava longe da guerra. Então, a gente tinha 3 qualidades que atraíram muito dinheiro, tanto para renda fixa quanto para equities. E aí, em função do que você falou, da composição do nosso Ibovespa, ser praticamente 40% de commodities. Né? O peso de Vale hoje dentro do Ibovespa, e aí eu vou fazer um parênteses super rápido, prometo. Eu sempre tenho frases meio prontas assim. Eu falo assim, Ibovespa não é PIB, né? O Ibovespa não representa a economia brasileira. Vale hoje ser 18% do Ibovespa é uma enormidade. A mineração brasileira é maravilhosa, Vale é uma baita empresa, só que ela não é 18% do PIB. Né? O PIB, 2/3 do PIB brasileiro é consumo. Então, tem que tomar muito cuidado. Quando a gente também faz esse macro e micro que eu chamo, a gente tem que levar isso em consideração. Mas a realidade é que o primeiro semestre, até maio, foi muito positivo, em função dessas 3 qualidades que eu citei, que o Brasil, como o Brasil foi encarado, né, pelo estrangeiro. Depois a gente entrou num período interessante que foi o pico da inflação aqui e a possibilidade do Banco Central começar a parar de subir juros. Isso foi bom, só que veio acompanhado de uma desinflação das commodities, como você citou, depois de uma explosão por causa da guerra. A guerra continuou, todo mundo esperava que a guerra fosse acabar rápido. É impressionante isso e muitas vezes a gente nem comenta sobre isso, mas é algo que ainda nos preocupa.
Só que as sanções foram impostas, né? Houve um certo controle econômico, surpreendente, eu diria até, por exemplo, congelar reservas internacionais é algo impensável alguns anos atrás. E as commodities retrocederam muito em cima de China. Acho que o nível que a gente está das commodities agora, em que o petróleo, hoje, quando a gente está gravando, está em torno de 75, 74 dólares, minério numa faixa entre 110 e 115, eu vejo upside. Gosto da tese de petróleo, é uma das teses que a gente gosta bastante hoje. O difícil aqui na Bolsa Brasileira é como refletir essa tese em algumas ações, porque Petrobras, por incrível que pareça, se o petróleo subir muito, não necessariamente é bom para ela, principalmente no ambiente em que a gente tem essa transição de governo e que é bastante factível achar que vai ter alguma alteração na política de preço. E se não tiver, vai ser algum outro tipo de alteração na condução da companhia. O bom é que o Brasil hoje tem outras companhias que são apelidadas de junior companies, né? Eu nem sei se esse nome é tão ideal, porque elas já não são companhias tão júniores assim, elas já estão produzindo, a grande maioria delas, pelo menos. Mas são empresas de porte menor, algumas que fazem exploração offshore, que a gente chama, que é no oceano, algumas onshore, que é em terra firme, mas elas são um pouco líquidas, né? Não são empresas que não têm a liquidez da Petrobras, mas tem oportunidades nessas empresas, na nossa opinião, fazem parte da nossa carteira, inclusive lá dos nossos fundos de ações, do nosso fundo macro, empresas de petróleo brasileiras, mas não Petrobras. A gente está zerado em Petrobras nesse momento. Petróleo, então, para cima. Petróleo para cima. Minério, eu acho que a gente já está chegando num patamar que a gente saiu de 70 e poucos. Recentemente já estamos acima de 110. Mas com esse ambiente de China mais favorável, eu acho que ainda tem um pouco mais de upside. Tudo que é relacionado a metálicas, eu acho que já andou bastante. Mas ainda tem algum upside. Energia, eu acho que a gente gosta dessa tese. A parte de grãos está menos dependente dessa dinâmica chinesa. Mas falando sobre China especificamente, e semana passada a China ficou muito em moda aqui no Brasil, porque veio um consultor muito famoso, né? Não vou fazer propaganda aqui no termômetro não, internacional, que fala bastante sobre China, e passou um cenário muito positivo de China, né, para os investidores locais. E a tese dele foi até engraçada. Ele falou assim: se você está pretendendo viajar para a Europa nos próximos meses, vá logo. Porque quando a China abrir, assim, e ele não está errado, né? Só para dar um número para a nossa audiência aqui, a demanda adicional de petróleo diária que se a China voltar à normalidade de mobilidade urbana e aérea, né, como colocar dessa maneira, né? Hoje, olhando para 2019, o número de voos internos e para fora quase não tem, né? Porque eles ainda estão restritos a permanecer no território chinês. Mas, considerando toda a malha aérea da China, é 16% do que tinha lá em 2019. Ou seja, ainda tem muito, né? Vai ter que multiplicar por 5 pelo menos para voltar ao que era. É mais ou menos a demanda adicional de 1,5 milhões de barris de petróleo por dia, se a China voltar a se movimentar como ela fazia antes da pandemia. Eu não consigo não achar que isso vai ser altista para o petróleo. Né? Estados Unidos vendeu reserva, vai ter que recompor reserva. Então, assim, eu acho que esse cenário todo de commodities é muito favorável para o Brasil. E aí eu volto para a frase do Roberto Campos, o avô. Assim, tomara que a gente não perca essa oportunidade, né? Assim, seria mais um desperdício. Eu acho que se a gente fizer um governo minimamente responsável, que cria um arcabouço, podia ser antes de 31 de agosto, né? Estou achando meio longe disso. Um pouco antes de 31 de agosto, mas que, mesmo que seja em 31 de agosto, tenha uma certa... ganhe essa credibilidade, eu acho que os ativos brasileiros vão poder performar bem. Mas esse é um obstáculo, como você falou. Assim, não dá para falar hoje, em dezembro de 22, o que vai ser isso. Eu tenho, por natureza, ser otimista. Eu sou um empreendedor, eu assim, sou um investidor de bolsa no Brasil, acho que desde a década de 90. Então, isso assim, mostra que você é resiliente. Já que você falou a palavra resiliente, eu vou usar tenacidade para falar da Tenax, né? Então, exato. Assim, tenacidade, precisa ter tenacidade para ser gestor de renda variável no Brasil. Mas eu acho que, de novo, tem muitas oportunidades. A gente perde muitas oportunidades, Sim. Mas como investidor, é nossa responsabilidade, junto aos nossos cotistas, buscar oportunidades. E eu acho que vai aparecer. Sim, vai aparecer aqui no Brasil, vai aparecer lá fora. A questão
tem que olhar à luz de todas essas dificuldades / obstáculos que a gente já enumerou alguns aqui. Eu quero falar um pouquinho dos Estados Unidos, porque sempre tem investidor que ainda não começou a investir lá fora, ou que já está alocado no mercado acionário nos Estados Unidos, e pergunta: os Estados Unidos, os mercados acionários chegaram ao fundo do poço? Sua opinião sobre isso? Tem só pergunta fácil aqui no termômetro, né? Tá fácil o negócio. Olha, vamos lá. Tá esquentando. Ó, o S&P a gente, um dos nossos sócios lá na Tenax sempre usa essa frase. A gente, esse ano, passou uma boa parte do ano comprando seguros, né? Comprando opções de vendas, puts de S&P. E foi muito bem sucedido isso, tanto nos fundos macro quanto no nosso fundo long bias total return. Apostando que o S&P ia corrigir para baixo, ia cair. E aí vocês fazem isso, é bom explicar, né? Vocês fazem esse tipo de operação justamente para se blindar dessas perdas, é isso? Não, na verdade, acreditando que o S&P estava mal precificado por um cenário em que a gente ia ter aumento de juros nos Estados Unidos que ia cair mais. Ia cair mais. Isso. A gente voltou a ter essas posições. Então, assim, na nossa cabeça, o S&P hoje está numa faixa aí, um pouco abaixo dos 4.000 pontos nesse momento, né? 3.900 e pouco. Chegou a bater 4.600 recentemente, 3.600, né? Foi o low. Algumas semanas atrás. Eu diria que a nossa visão para o ano que vem nos Estados Unidos, né? Apesar de estar super correlacionado com aquilo que eu falei. China melhorando, do 23 diferente de 22, lembra? Estados Unidos foi bem em 22, não tão bem, mas ano que vem vai ser pior. China não foi bem em 22, assim, vai crescer, 2,5, sei lá, perto disso. E ano que vem vai ser bom. Então, assim, China vai sair de um momento pior para um momento melhor, Estados Unidos de um momento melhor para um momento pior. A gente vai passar, muito provavelmente, na nossa opinião, por um período de recessão no ano que vem nos Estados Unidos. Na nossa cabeça, isso não está totalmente bem precificado nas ações americanas. Então, a gente acha que ainda não chegamos no fundo do poço. Esse nosso sócio sempre fala assim, a venda do S&P, a venda das ações americanas e contra a América, né, é sempre difícil. Porque são empresas muito boas, são empresas muito vencedoras, são empresas líderes globais nos seus setores. Hoje a gente tem uma presença de tecnologia muito grande no S&P. Ainda assim, a gente acha que ainda não atingimos o fundo do poço. A gente, nesse momento, acredita que o S&P ainda vai cair mais nos próximos meses. Boa. Europa, eu não sei nem, assim, muito como abordar, porque a situação por lá parece que é um pouco mais complicada, né, que nos Estados Unidos. Mas tem coisas acontecendo interessantes, tá? Que eu acho que vale a pena destacar. Pela primeira vez, primeiro, né, acho que a guerra foi algo terrível do ponto de vista humanitário, mas trouxe uma união que há muitos anos não se via do ponto de vista da comunidade europeia como um todo, né? E claro, depois do Brexit, a gente tem que excluir o Reino Unido disso, mas eu acho que, de certa forma, ele acabou também participando das discussões, né, geopolíticas ali e está meio no mesmo balaio, obviamente que em diferentes momentos do ciclo, tanto econômico quanto monetário. Teve uma mudança de governo, né? E aí, de novo, puxar um gancho aqui para o nosso momento, né? Discutindo fiscal. Eu não gosto dessa comparação literal, mas lá na Inglaterra, no Reino Unido, a primeira-ministra Liz Truss, que foi eleita, caiu em 3 semanas. É um outro regime, é um regime parlamentarista, em que há um voto de confiança. Não é o que acontece no Brasil, mas ela apresentou um plano fiscal super agressivo, né? E ela durou 3 semanas. Estou longe de dizer que isso vai acontecer no Brasil. Não, pelo amor de Deus, não atirem no mensageiro. Mas isso mostrou também que a irresponsabilidade fiscal causa consequências econômicas. Claro, o caso da Reino Unido é um e do Brasil é outro. Mas aí eu gosto de lembrar também para as pessoas que a gente tem o exemplo do México. O atual presidente mexicano, que o apelido dele é AMLO, né? O López Obrador, ele era um candidato eterno, lembra um pouco o Lula 1 nesse aspecto, de esquerda, e que conseguiu, depois de mais de 90 anos de governo de direita no México, ser eleito. E ele foi super fiscalista. Até na pandemia, ele evitou
fazer uma expansão fiscal muito grande e conseguiu segurar a relação dívida-PIB no México de uma maneira. Então, não precisa olhar para o UK, não. Poxa, pessoal, vamos olhar só porque o México está fazendo. Não estou dizendo que o México está maravilhoso, mas do ponto de vista fiscal, ele esperava-se uma coisa, ele foi bastante razoável. Mas voltando para a Europa, eu acho que a Europa demorou a acordar o problema da inflação esse ano, mas o ECB, que é o Banco Central Europeu, já está atuando de uma maneira muito efetiva. Até por isso, a gente, na Tenax, tem uma visão de valorização do euro frente ao dólar. Porque o momento de aumento de juros na Europa, a despeito de um crescimento bastante anêmico na Europa, vai fazer com que o diferencial de juros, que durante 22 foi muito favorável aos Estados Unidos, isso diminua. E isso deve trazer algum fluxo para o euro. Então, assim, eu não estou tão pessimista para a Europa. A atividade na Europa vai ser fraca como sempre né? Comprar ações europeias... morna. Isso, comprar ações europeias é um exercício de fé. Acho que mais até do que comprar no Brasil. O Brasil ainda tem crescimento, tem um monte de empresa boa aqui. Lá a coisa é mais morna, como você falou. Mas a gente está otimista com o euro nesse momento, principalmente pela questão dos juros. Agora me veio uma coisa na cabeça. Você estava falando da China, do processo de reabertura e que a China deve ter um cenário em 2023 muito melhor do que teve em 2022. Aí eu olho para a cesta das economias emergentes, onde está o Brasil. Esse retorno da economia chinesa pode impactar o fluxo de investimento estrangeiro que estava vindo para o Brasil? Essa pergunta é muito boa, e eu me faço ela também. Porque né, vai que as pessoas vão voltar para aplicar na China, né? Então o benefício pode ser não tão potente, né? A alocação em Brasil já é muito baixa. Se você falasse assim para mim, Camila, poxa, mas está todo mundo já alocado em mercados emergentes, então eles vão sair do Brasil e ir para a China, poderia acontecer isso se a alocação em mercados emergentes já tivesse acontecido. Não aconteceu. Não aconteceu. Então, assim, a barra está muito baixa. Então, o que eu acho que vai acontecer? Vai entrar dinheiro para emergente, a maioria desse fluxo vai para a China, mas vai sobrar dinheiro para o Brasil também. Então, a China vai ser a grande beneficiada da parte de fluxo de investimentos. Porque não tem ainda muito dinheiro alocado nas economias emergentes. Eu acho muito que é pouco. Isso que é bom você falar. Tem muito pouco dinheiro alocado em economias de países emergentes. E se isso acontecer, esse fluxo vai vir para regiões de países emergentes como um todo. Talvez vá beneficiar um pouco mais alguns países até mais próximos da China, a China principalmente, mas eu não tenho dúvida, o Brasil também vai se beneficiar. Olhando para o Brasil, a gente tem ali um setor que a gente fica perguntando em qual momento esse setor vai se recuperar, que é o setor do varejo. Boa. Setor do varejo, a gente pode esperar uma melhora para 2023? A gente acompanhou com o desfecho da eleição presidencial, o tal do kit Lula, né? As empresas do setor de varejo baixa renda, construção baixa renda, educacional. Essas empresas na primeira semana mostrando ali um fôlego. Sim. E aí veio a questão da PEC da transição, mexeu na curva de juros e a gente tem ali as empresas sendo prejudicadas por essa perspectiva de juros maior. Perfeito. Varejo, vai ter um período melhor? Eu acho que tem que olhar caso a caso. Não é o setor. Não é o setor. Quando a gente chegou em maio, junho de 22, a gente até escreveu uma carta, a Tenax escreveu uma carta entre agosto e setembro desse ano, falando que a gente fez essa transição. A gente saiu das empresas do setor financeiro e do setor de commodities para setores que a gente qualifica como cíclicas domésticas, em que a grande parcela era varejo e consumo. Tá? Então, antecipando queda de juros, antecipando possível benefícios dessas companhias num cenário de esse crescimento desse ano ia ser melhor, para o ano que vem a gente talvez tivesse também a expectativa já de cair juros no meio do ano. O que a gente está observando nesse momento? Por isso que eu falo que tem que ser seletivo. Empresas de vestuário, por exemplo, estão passando por um momento pior. A gente tem falado recorrentemente, tanto com empresas que a gente está investido ou que a gente estava investido, olha o spoiler aí, a gente diminuiu algumas posições nesse setor em vestuário, porque a gente está vendo uma dinâmica para esse setor
E tem a ver com várias questões. Tem desde dinâmica de crédito, por exemplo. Tem a ver Os crediários das lojas? Das lojas, isso. Tem a ver com, por incrível que pareça, climático. Eu tô com esse casaquinho aqui, porque estamos no ar-condicionado, mas assim, estamos em dezembro já e aqui em São Paulo ontem acho que fez 17 graus. Então, assim, a coleção que já deveria estar entrando está atrasando. Então, assim, o vestuário está passando por um momento... tem questões de cadeia também, de fornecedores. Tem muito estoque em algumas das grandes redes. Então, o vestuário está numa situação... delicada. Assim, mais complicada. Por exemplo, a gente continua gostando bastante do varejo alimentar. Esse eu acho que é um setor que... sofreu um pouco inflação de alimentos ao longo de 22, mas isso já passou o pior momento e toda a parte de auxílio emergencial / Bolsa Família e o nível de valuation, que o nível de como elas estão avaliadas pelo mercado, me deixam muito confortável em manter a minha exposição de varejo concentrado nesse tipo de empresa. A gente gosta do setor de shoppings, que não é necessariamente o varejo mas é onde o varejo acaba atuando também. Acho que se você olha, a gente olha algumas métricas como, por exemplo, o quanto de fluxo de caixa em relação ao yield da NTN-B está precificado em cada um dos shoppings, e mesmo com essa abertura gigantesca, é o que eu falo das oportunidades, né? Que a gente viu nos títulos de renda fixa. Quando a gente olha o fluxo de caixa dos grandes shoppings como Iguatemi, eu prometi que eu não ia falar em nome de empresa, né? Iguatemi, Multiplan, tá num nível muito, muito mais interessante do que da NTN-B. Então, existem oportunidades em varejo e setores relacionados a consumo e varejo. Por exemplo, o setor de bebidas, por exemplo, a gente gosta de Ambev nesse momento, que é um call super contrário, muita gente não gosta de Ambev, mas tem que ser seletivo. Eu acho que não dá para comprar o varejo, o consumo indiscriminadamente na expectativa de que a gente ia cair os juros em algum momento. Não, está tendo uma diferenciação de dinâmica de resultados e de receita e de custos muito grande entre as empresas. E construção? É um setor aí que a gente sabe que sofre com essa taxa de juros elevada. E a possibilidade de uma manutenção de juros elevado por um período prolongado, que vem sendo mais ou menos o recado que o Banco Central vem dando aqui no Brasil. Isso também atrapalha um pouco a perspectiva para o setor? Atrapalha. Eu acho que a gente vou repetir o mesmo discurso do varejo, do consumo, né? Primeiro, na Bolsa a gente tem várias opções, já teve muitas, né? Assim, o número de opções até de construtoras diminuiu recentemente, que tenham alguma liquidez, mas são empresas que atuam em segmentos diferentes. Então, eu acho que, por exemplo, segmentos de baixa renda, que vão se beneficiar de programas habitacionais, eu acho que essas construtoras estão super bem posicionadas. Construtoras de baixa e média renda, que dependam de financiamento imobiliário, que vai depender desses juros, eu acho que não vão estar tão bem posicionadas. Então, assim, de novo, diferenciação, olhar no detalhe o que está acontecendo com a dinâmica de cada uma das empresas e de cada um dos setores vai ser fundamental. Mas, como um todo, o setor de construção não me parece tão atrativo. Mas tem algumas joias que você consegue capturar lá dentro. Olhando para 2023, tirando o Brasil, o que te preocupa em relação ao cenário internacional? Tem algum foco de preocupação? Eu acho que o tamanho dessa queda de atividade que eu citei nos Estados Unidos. Se for uma queda de atividade, né, essa recessão que eu falei que eu acho que é esperada, for controlado, ou seja, não for uma super recessão, e isso seja suficiente para trazer a inflação para um nível mais razoável, isso vai fazer com que o Fed encerre o seu trabalho no primeiro trimestre, mais tardar no início do segundo trimestre, com o juro americano na faixa de 5%, no máximo 5,5%. Se isso acontecer, eu vou ficar tranquilo. Se alguma coisa nessas duas partes dessa equação, inflação e atividade, estiverem diferentes, ou seja, se a inflação não cair nos Estados Unidos, ou se a atividade cair demais,
eu acho que isso vai trazer uma conturbação razoável para o cenário. Isso falando da nave-mãe Estados Unidos, como a gente chama. Agora, a China também precisa, essa flexibilização da política de Covid-0 precisa se confirmar e precisa trazer aquela mobilidade e o impacto econômico. Mas eu estaria mais preocupado com essa equação americana. Eu acho que se o trabalho do Fed não puder ser encerrado perto dos 5 e pouco, se ele tiver que subir o juro para 6, algumas pessoas falam que tem que subir o juro para 7, aí apaga tudo que a gente conversa, a gente volta em outro termômetro Veda para falar de outro cenário. Eu quero uma mensagem final aqui para o investidor que fica aí muito agarrado na renda fixa e que precisa colocar um pezinho na renda variável. Só que aí olha esse cenário para 2023 e vê ele um tanto quanto desafiador. Perfeito. O que a gente pode dizer para esse investidor? Primeiro, né, acho que depende totalmente do perfil do investidor. Acho que a Veda com certeza faz muito bem isso, né? Idade, propensão a risco. Agora, a verdade é que a Bolsa é um jogo de longo prazo. A gente vai ter, como eu falei, ruídos, sinais, oscilações, mas se você olhar boas empresas, que são as chamadas compounders, como a gente gosta de chamar, e o que significa isso? Que vão compondo, é o tal do segredo dos juros compostos que serve para a renda fixa, mas na renda variável também existem vários casos de empresas que vão compondo o crescimento de receita, de lucro e, consequentemente, de preço das suas ações vão refletindo isso ao longo do tempo e essas empresas em 5, 10 anos vão dar muito mais do que a renda fixa. A nossa carteira de fundos, a gente fez esse exercício tem 2 meses. Nossa carteira, que tem 22 papéis, lá na Tenax hoje, a gente tem uma TIR, né, que é a taxa interna de retorno esperada para o nosso fundo, obviamente, nas premissas que a gente trabalha para cada uma daquelas empresas, em torno de 22%, que é bastante mais do que uma NTNB mais a inflação ou do que um pré. Ah, Silvério, está garantido então que o fundo Tenax Ações vai render 22%? Oh, não é isso que eu estou dizendo. Se a gente estiver certo no nosso cenário para as nossas empresas, em 3 anos a gente vai ter 22% por ano, né? 22% ao ano durante esses 3 anos, que é o horizonte que a gente olha para a múltiplo de saída de cada uma das companhias. Então, acho que tem várias oportunidades. Não adianta olhar só para o Ibovespa. O Ibovespa é um índice, como eu falei, que tem muita commodity, é muito volátil. Sim, tem que garimpar. Eu gosto de olhar para a Bolsa como uma grande floresta. E nessa floresta tem vários tipos de árvore, que são os setores. Tem momentos em que a floresta toda está barata. A gente viveu isso esse ano. Em alguns momentos eu olhava para a floresta e falava, caramba, tá muito barato. Isso não é sinônimo de retorno, né? Não, mas de oportunidade. Exato. Agora eu olho para a floresta, eu consigo ainda identificar algumas partes, tem algumas partes que estão mais podres, mas tem muitas oportunidades, tem muitas belas árvores lá dentro. Se o investidor souber escolher bem isso, eu não tenho dúvida que ele vai ganhar mais do que um CDI alto que a gente está vivendo durante algum tempo, que vai se manter alto possivelmente ao longo de 23, mas se mirar 3, 5, 10 anos então, eu não tenho dúvida que assim, as boas árvores, e não é Ibovespa, tem vários fundos, tem várias empresas que performam muito mais do que a renda fixa no longo prazo. Quero te agradecer por esse bate-papo. Obrigado a você, obrigado a todo mundo que pôde assistir a gente, obrigado a Veda, aos meus amigos da Veda, sempre parceiros. Até o próximo Termômetro Veda.